Antes de qualquer coisa, é muito importante entender o tamanho do que está acontecendo agora, né? A Austrália e a Indonésia acabaram de firmar um pacto de defesa que não é apenas uma assinatura simbólica entre dois vizinhos tentando parecer amigos, não. É algo de peso, que marca uma virada no tabuleiro estratégico do Indo-Pacífico, uma das regiões mais disputadas do planeta hoje. O acordo chamado de Treaty on Common Security, ou Tratado de Segurança Comum, foi descrito como um momento histórico pelo primeiro-ministro australiano Anthony Albanese. E, de fato, há razões para olhar para esse tratado com bastante atenção. Ele não surge do nada e nem é um gesto isolado. Ele vem encaixado dentro de uma estratégia maior da Austrália para fortalecer alianças no entorno e conter o avanço de uma potência que todo mundo sabe quem é, mas que muitos ainda hesitam em nomear diretamente. Estamos falando da China comunista. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, comentário para ajudar no engajamento e se achar o vídeo relevante, por favor, compartilhe com seus amigos. O que está acontecendo? O governo australiano nos últimos anos, ele tem adotado uma postura muito mais ativa em defesa de sua soberania e dos seus parceiros regionais. Depois da escalada das tensões com Pequim, especialmente por causa da influência chinesa nas ilhas do Pacífico e em áreas de mineração e infraestrutura, Canberra simplesmente decidiu que era hora de montar algo muito mais sólido. O tratado com a Indonésia é parte desse pacotão. Uma série de acordos que incluem também Singapura, Índia, Papua Nova Guiné e mais um pedacinho ali. Cada um desses países cumpre um papel extremamente importante, mas todos se encaixam dentro da mesma lógica. Garantir que o Indo-Pacífico continue sendo uma região livre, aberta e segura, longe da dominação autoritária de governos que não compartilham valores democráticos. A gente precisa lembrar que a Austrália e a Indonésia têm uma relação que foi oscilando ao longo do tempo, né? Eles são vizinhos, mas com realidades bem diferentes, né? A Austrália mais ocidentalizada e rica, e a Indonésia com histórico político muito conturbado e fortemente marcada por uma visão nacionalista e, em certos períodos, autoritária. Ou seja, estamos falando aí de uma democracia e um autoritarismo, né? Uma ditadura. O novo tratado, ele vem justamente como um símbolo de maturidade entre os dois. Segundo o que foi divulgado, ele estabelece um compromisso de consultas regulares entre líderes e ministros para tratar de questões de segurança e defesa. E mais do que isso, se um dos países for ameaçado, o outro se compromete a discutir formas de reação conjunta ou individual. É uma linguagem diplomática, mas significa muito, né? Trata-se de um sinal de confiança mútua e que os dois governos estão dispostos a agir coordenadamente num cenário regional que pode se deteriorar. Ou seja, é mais um eixo de resistência contra a China, praticamente é isso. Então, essa aproximação é bastante estratégica tanto para a Austrália quanto para a Indonésia. Do lado australiano, é uma forma de proteger o seu território de rotas marítimas e também as suas rotas marítimas de invasão chinesa. Do outro, do lado indonésio, é uma chance de aumentar a sua importância geopolítica e mostrar ao mundo que o país não é apenas um espectador no jogo entre as grandes potências. E vale lembrar que a Indonésia é um arquipélago gigantesco, com mais de 17 mil ilhas e uma posição crucial na rota entre o Oceano Índico e o Pacífico. É simples, né? Quem controla essas passagens controla boa parte do comércio marítimo mundial e a China está de olho. Os analistas eles têm apontado que esse tratado é uma evolução direta de acordos anteriores, como o de Lombok, de 2006, e o de 1995, entre Keating e Suharto. Ou seja, não é uma ideia revolucionária, mas um aprofundamento de uma relação que vem sendo construída há décadas. E isso é muito bom.
O que chama atenção agora é o contexto. Por quê? Em 2006, o mundo vivia uma calmaria relativa. Hoje o cenário é outro. As tensões na Ucrânia, o Oriente Médio, tudo isso está em ebulição. E o Pacífico se tornou, ele se tornou um palco de uma disputa silenciosa, mas muito perigosa entre Estados Unidos e a China. A Austrália, como aliada dos Estados Unidos, participante do acordo de AUKUS, juntamente com o Reino Unido e os Estados Unidos, está claramente, evidentemente, posicionada no campo ocidental e resistindo à influência chinesa. E fazer um pacto com a Indonésia ajuda a blindar a região contra a expansão de influência chinesa, que pode ser tanto militar quanto econômica. A Austrália está falando, aqui não, China. Esse é um ponto fundamental. A influência da China sobre o Indo-Pacífico não é apenas uma questão de navios e mísseis. É uma questão de dinheiro, de infraestrutura, de empréstimos e investimento. O famoso programa chinês, um cinturão, uma rota, em inglês Belt and Road Initiative, acho que é assim que se pronuncia, atraiu dezenas de países com promessas de modernização, obras grandiosas, mas criou dependências financeiras que se tornaram problemáticas. A Austrália sabe disso, a Indonésia também. Embora Jakarta mantenha relações comerciais muito próximas com Pequim, há um medo crescente de que aceitar demais a influência chinesa acabe comprometendo a sua soberania, se é que isso já não aconteceu. Ninguém quer ser refém de uma potência estrangeira, especialmente que mistura comunismo autoritário e ambições expansionistas. E a esquerda chama os Estados Unidos de imperialista, né? Sendo que a China é muito imperialista. Por isso, o tratado ele vem num momento muito sensível. Nos últimos anos, houve relatos de que o governo indonésio negou de que a Rússia estaria ajudando a montar bases aéreas em algumas linhas orientais da Indonésia. Essa história, publicada por fontes militares especializadas, confirmada, levantou um alerta todo na região. Se for confirmada alguns outros detalhes, seria uma jogada perigosa, porque abriria espaço para a presença militar russa num ponto extremamente estratégico. E a Austrália reagiu rápido, ofereceu investimentos adicionais em defesa marítima, cooperação naval e até ajuda financeira para fortalecer as forças de segurança indonésias. Estamos falando de milhões de dólares, incluindo aí 15 milhões. É muito dinheiro. Muito, mas muito dinheiro. E essa parceria entre Austrália e Indonésia para resistir à China tem um significado, tem algo muito mais do que simbólico por trás disso, como eu falei. O ponto interessante é que essa aproximação ela vai além das armas e das bases militares, né? A Austrália ela também se comprometeu com aportes financeiros para áreas civis e tal, como saúde, segurança, infraestrutura verde, e se tornou uma importante parceira no Fundo Soberano Indonésio. Isso mostra uma visão de longo prazo. Não se trata mais de somar forças contra o inimigo, mas de construir confiança, estabilidade e prosperidade compartilhada. Um país saber que pode de fato contar com outro. As duas nações estão percebendo que segurança não é só questão de tanques e aviões, mas também de economia sólida, população saudável e estabilidade institucional. Porém, há um detalhe que muita gente ignora. Quando a gente fala em defesa conjunta, também estamos falando de alinhamento ideológico. A Austrália é uma democracia consolidada de tradição anglo-saxônica, herdeira direta dos valores ocidentais de liberdade, responsabilidade individual, livre mercado e primazia da lei. A Indonésia, por outro lado, tem uma democracia mais jovem e estável, mas ainda tem vestígios de ditadura, com influências internas ali de grupos islâmicos,
setores autoritários de tendências populistas, ou seja, essa mistura torna um país parceiro importante, né? Mas também um desafio diplomático a ser considerado. O pacto, de certo modo, né, é uma tentativa australiana de manter a Indonésia dentro do campo ocidental, evitando que ela seja puxada para a órbita de regimes que que não compartilham desses valores, né? E aí que está o perigo da China. O pano de fundo para tudo isso é a mudança de postura global do Ocidente, né? Países que antes confiavam apenas em tratados diplomáticos, agora estão voltando a apostar em alianças militares regionais, algo que lembra muito aquele clima de Guerra Fria. E há motivos concretos para isso. A expansão militar chinesa no Mar do Sul ali é uma realidade, né? Bases artificiais, presença de navios de guerra, áreas bastante disputadas e a pressão direta sobre Taiwan e Filipinas é algo que não dá para ignorar, né? Tudo isso gera incerteza e medo. O Indo-Pacífico virou o epicentro de uma disputa por poder global, né? E a Austrália, com uma economia sólida e posição estratégica, não quer ser pega de surpresa.